A voz do meu irmão cortou o salão de festas como uma faca em manteiga barata. Esta é minha irmã fedorenta. Sem emprego de verdade, sem futuro, apenas uma trabalhadora braçal. 200 pessoas vestidas em trajes de grife se viraram para me encarar. Taças de espumante pararam no ar. Alguém realmente ofegou. E lá estava eu, na minha melhor calça jeans e na blusa de seda que havia comprado especificamente para a ocasião, sentindo o calor subir às minhas bochechas enquanto risadas dispersas ondulavam pela multidão. Gabriel levantou a taça com um sorriso de escárnio. Meu próprio irmão na celebração de sua fusão, na frente de todos que importavam para ele. E o pior, minha mãe sorriu. Não um sorriso aberto, apenas aquela expressão apertada que ela sempre usava quando Gabriel me colocava no meu devido lugar, como se concordasse, mas fosse educada demais para dizer em voz alta: permitam-me recuar um pouco. Meu nome é Sofia Ferreira. Tenho 34 anos e, segundo minha família, sou a fracassada que trabalha cavando buracos para viver. O que eles não sabem é o seguinte: eu sou dona da Verde Forte Paisagismo e Arquitetura, com 47 funcionários em 3 estados. No ano passado, faturamos R, X, M, I, L, H, O. E este guia. Deja sei I, diz que M, I, R, G, I, C, G, a Sibori, I don't, e voa, esmara-se e estaca. Inir, John, Neid, e tu, a, isqueidaço, sei, abari, bi, com, endan, au, s, hasta, metamasterana, f, isavoa, si, h, augeni, arasipar, u, Simon, eu, tu, kadja, arebidi, a, nije, delisa, o, do, atie, eige, deti, mille, eu, em receita. Este ano, acabamos de fechar um contratoder, 4,2 milhões com a prefeitura para o projeto de revitalização da orla do Rio Pinheiros. Minha empresa foi destaque na revista Arquitetura Brasileira 2 vezes. Ganhamos um prêmio nacional de design pela restauração do Parque Morumbi. Mas claro, sou apenas a irmã fedorenta que brinca na terra. Eu nunca contei nada disso à minha família. Nem o dinheiro, nem os prêmios, nem o fato de que minha folha de pagamento semanal é de R$ 47 mil. Acho que tinha a ideia ingênua de que eles acabariam me vendo pelo que sou, sem um preço anexado. Que talvez, apenas talvez, eles amariam a filha e a irmã sem precisarem saber meu patrimônio líquido primeiro. Alerta de spoiler. Eles não amaram. Gabriel tem 38 anos, 4 a mais que eu e 400 anos mais arrogante. Ele trabalha no mercado financeiro de São Paulo. O que na nossa família basicamente significa que ele anda sobre as águas. Mamãe o chama de seu filho de ouro desde que ele conseguiu seu primeiro estágio aos 22. Todo Natal, todo churrasco de domingo, toda ligação aleatória de terça-feira de alguma forma, girava em torno da última promoção de Gabriel, do carro novo de Gabriel, dos clientes importantes de Gabriel, e eu? A Sofia ainda está fazendo aquele negócio de jardinagem dela. Não é jardinagem, mãe. Eu disse isso a ela umas 7.000 vezes. Sou arquiteta paisagista licenciada. Eu projeto espaços externos, gerencio projetos de construção e administro uma empresa com uma frota de equipamentos que vale mais do que a casa de Gabriel. Que bom, querida. Mas quando você vai conseguir um emprego de verdade? Sabe, algo em um escritório, onde você não se suje tanto. Parei de tentar explicar anos atrás. Algumas batalhas não valem a pena. Ou assim eu pensava. Gabriel me ligou 3 semanas antes de sua grande festa de fusão. Ele disse que me queria lá, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta.
Gabriel nunca me quer em lugar nenhum. Eu sou a aparente constrangedora que ele finge não existir em seus eventos de networking. Suas palavras exatas foram memoráveis. Escuta, Sofia, esta é uma noite muito importante para mim. Haverá pessoas sérias lá. Então, talvez não fale muito sobre o seu negócio de cavar buracos, ok? Não preciso que você me envergonhe. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter dito a ele exatamente onde ele poderia enfiar seu convite. Mas aqui está minha falha fatal. Eu realmente amo meu irmão. Em algum lugar, por baixo de toda aquela arrogância, está o garoto com quem eu construía fortes de cobertor. O adolescente que me ensinou a dirigir. A pessoa que eu pensei que sempre estaria ao meu lado. Então eu disse sim, porque aparentemente sou uma masoquista. Passei 3 dias procurando a roupa certa. Não muito chique, porque Gabriel me ridicularizaria por tentar demais. Não muito casual, porque então eu seria a desleixada que não sabia se vestir adequadamente. Optei por jeans escuro, uma blusa de seda creme e o único par de saltos que possuo que não me faz querer chorar depois de 20 minutos. Quando entrei naquele salão de festas do Hotel Grand Metrópole, em São Paulo, me senti esperançosa. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez Gabriel me apresentasse corretamente e eu pudesse ter uma conversa normal com pessoas normais que não presumissem que eu não valia nada. Então, olhei o local e quase comecei a rir. O Grand Metrópole, especificamente o recém-reformado Grand Metrópole, com seu premiado terraço ao ar livre, seus jardins sustentáveis e a instalação de água personalizada, eu deveria saber. Minha empresa projetou e construiu tudo isso. Terminamos o projeto há 14 meses. Há uma placa de bronze ao lado da fonte com o nome da minha empresa. Verde, forte, paisagismo. Ali mesmo, no lobby. Meu irmão tinha passado por ela sem um segundo olhar. Peguei uma taça de espumante e tentei encontrar um canto tranquilo. Foi quando vi minha mãe fazendo sua grande entrada, indo direto para Gabriel como uma mariposa para a chama. Ela o abraçou por 30 segundos sólidos. Quando finalmente me notou, recebi um breve aceno e um olhar que dizia: "Não cause problemas esta noite." "Oi, mãe. Estou bem. Obrigada por perguntar. Meu negócio está prosperando. Acabei de contratar 3 novos gerentes de projeto. Mas sim, vamos definitivamente falar mais sobre o terno de Gabriel." Eu estava mentalmente compondo meu plano de fuga quando senti um toque no meu ombro. E lá estava Tiago Borges, meu ex-namorado. O homem que terminou comigo há 8 anos porque eu estava indo a lugar nenhum com esse seu negócio de cortar grama. O homem que me disse que eu não tinha ambição e nunca seria nada. Ele havia feito um implante capilar desde a última vez que o vi. Parecia que alguém havia colado um pequeno animal assustado em sua testa. Mas claro, eu era a pessoa que tinha se descuidado. "Sofia", ele disse, agindo como se fôssemos velhos amigos em vez de ex que não se falavam há quase uma década. "Uau, você está igual." "Obrigada, Tiago. Você está diferente. Muito diferente. Tipo, uma linha capilar completamente diferente." Ele não captou o sarcasmo. Ele nunca captava. Acontece que Tiago era um potencial investidor de Gabriel. Claro que era, porque esta noite ainda não era um desastre completo esperando para acontecer. Antes que eu pudesse me desculpar para ir literalmente para qualquer outro lugar, Gabriel bateu na taça e chamou a atenção de todos. Ele me puxou para perto dele com um braço, aquele grande sorriso falso estampado em seu rosto. E então ele disse: "Pessoal, quero que conheçam minha família. Esta é minha linda esposa, Viviane, minha maravilhosa mãe, Dona Lúcia, e esta é minha irmã fedorenta, sem emprego de verdade, sem futuro, apenas uma trabalhadora braçal." A sala explodiu em risadas. Minha mãe sorriu. Tiago bufou espumante pelo nariz, o que foi o único momento satisfatório da noite inteira.
E eu fiquei ali, paralisada, me perguntando como passei 34 anos amando pessoas que não conseguiam nem fingir me respeitar. Mas aqui está o segredo de ser subestimada a vida toda. Você aprende a observar, você aprende a esperar e você nota coisas que outras pessoas perdem. Como a maneira como Gabriel checava seu celular com pânico mal disfarçado. A maneira como seu sorriso não chegava aos olhos. A maneira como ele bebeu 3 taças de espumante em 20 minutos. Algo estava errado. E um senhor mais velho no canto também notou. Ele não estava rindo da piada de Gabriel. Ele estava observando meu irmão com a atenção focada de um gavião farejando a presa. Nossos olhos se encontraram. Ele levantou a taça para mim, de leve. Eu não tinha ideia de quem ele era, mas estava prestes a descobrir. O grupo continuou ao meu redor como se nada tivesse acontecido, porque para eles, nada tinha. A piadinha de Gabriel já havia sido esquecida. Apenas mais um momento de entretenimento social. Mas eu ainda podia sentir o eco dela no meu peito. Aquele peso familiar de ser, a decepção da família. Viviane se materializou ao meu lado como uma vampira de grife, farejando a presa ferida. Minha cunhada havia aperfeiçoado a arte do elogio que era, na verdade, um insulto. Ah, Sofia, ela arrulhou, me olhando de cima a baixo. Não conseguiu encontrar nada mais elegante para vestir? Quer dizer, está bom para você. Bem prático. Viviane usava um vestido que provavelmente custava mais que meu primeiro caminhão. Seu cabelo loiro estava em um coque complicado que exigia 3 horas de salão. Obrigada, Viviane. Adoro seu vestido. Bem justo. Ela não conseguiu discernir se eu estava sendo legal ou não. Viviane nunca conseguia me decifrar, o que eu considerava uma das minhas maiores conquistas. A hora seguinte foi uma aula de tortura social. Tiago continuava surgindo onde quer que eu fosse, fazendo comentários condescendentes sobre como eu realmente deveria considerar uma mudança de carreira antes que fosse tarde demais. Minha mãe me encurralou 2 vezes para me lembrar que Gabriel estava nervoso e eu deveria apoiá-lo em vez de ficar emburrada nos cantos. E Gabriel desfilava pela sala como um pavão que descobriu o segredo da presunção eterna. Mas eu continuei observando e continuei notando coisas. A apresentação de investidores de Gabriel era chamativa, mas vaga. Muitas promessas de crescimento e oportunidades, poucos números reais. Os executivos da empresa, com a qual ele estava se fundindo, pareciam polidos e confiantes, mas também trocavam olhares sempre que Gabriel falava. O tipo de olhar que dizia: "Você também está ouvindo isso? Eu entendo de negócios. Você não constrói uma empresa de 12 milhões sem aprender a ler o ambiente." E o ambiente estava lendo Gabriel como alguém que estava vendendo mais do que precisava. Foi quando os avistei. Meu pai, seu Hélio, estava sentado em uma poltrona perto da janela, parecendo menor do que eu me lembrava. Quando foi que o pai emagreceu tanto? Ele tinha 72 anos, mas sempre pareceu forte, capaz, eterno da maneira que os pais devem ser. Agora ele parecia cansado, confuso. Seu terno pendia nele como se pertencesse a outra pessoa. Mamãe estava em pé sobre ele, falando naquele sussurro áspero que ela usa quando está irritada. Papai apenas acenava, sem realmente interagir. Comecei a caminhar em direção a eles quando Gabriel me interceptou. "Ei, agora não", ele sibilou. "Papai está bem. Não faça uma cena." "Não estou fazendo uma cena. Quero dizer oi ao nosso pai. Depois. Eu preciso que você socialize. Tiago acha que você pode ser um bom contato para alguns dos clientes de nível inferior dele. Pequenos trabalhos de paisagismo, esse tipo de coisa. Seria bom para você ter algo no seu currículo. Eu literalmente sou dona de uma empresa, Gabriel. Eu tenho um currículo. Tem coisas nele." Ele acenou com a mão com desdém. "Você sabe o que eu quero dizer. Experiência de verdade. Vamos lá, não seja difícil." Eu o deixei me afastar,
porque estava chocada demais para discutir. Pequenos trabalhos de paisagismo, clientes de nível inferior. Minha empresa acabara de finalizar um projeto para a casa do governador. Mas claro, vamos começar pequeno. Tiago estava esperando com aquele sorriso de implante capilar. Ele começou um monólogo sobre sua filosofia de investimento, enquanto eu calculava mentalmente quantos dos seus portfólios eu poderia comprar à vista. A resposta era a maioria deles. Sabe, Sofia, ele disse, inclinando-se como se estivesse compartilhando um segredo. Eu sempre soube que você tinha potencial. Você só precisava de direção. Se você tivesse ficado comigo, eu poderia ter ajudado você a se tornar algo. Eu me tornei algo sem você, Tiago. Esse é o ponto. Ele riu como se eu tivesse contado uma piada. Esse sempre foi o seu problema, não ter noção do que você poderia alcançar com a orientação certa. Eu estava prestes a dizer a ele exatamente onde ele poderia enfiar a orientação dele, quando ouvi a voz de Viviane se elevar acima da multidão. Ela estava falando com um grupo de mulheres perto do bar e não estava falando baixo. Ah, a Sofia, ela é fofa, meio simplória na verdade. Ela cava buracos para viver. Vivo dizendo ao Gabriel para ajudá-la a encontrar uma carreira de verdade, mas você sabe como é a família. Não podemos escolhê-los. As mulheres riram. Riso social, educado, o tipo que concorda sem se comprometer. Minha mãe estava naquele grupo. Ela não riu, mas também não me defendeu. Ela apenas tomou seu vinho e estudou o teto como se fosse a arquitetura mais fascinante que já tinha visto. Algo dentro de mim se rachou. Não quebrou, tive muita prática para isso, mas rachou como gelo antes de ceder. Eu precisava de ar. Eu escorreguei para o terraço. Meu terraço. Aquele que minha empresa havia projetado. O ar da noite estava fresco, e eu podia sentir o cheiro do jasmim que plantamos nos canteiros elevados. Tudo ali era meu trabalho, minha visão, meu sucesso. E ninguém lá dentro tinha a menor ideia. Foi quando o senhor de mais cedo atravessou as portas. Ele era alto, talvez perto dos 70, com cabelo prateado e aquele tipo de casual caro que diz: eu não preciso mais tentar. Seu relógio provavelmente custava mais do que meus 3 primeiros anos de ganhos nos negócios combinados. Belo trabalho aqui fora, ele disse, acenando para os canteiros. A fonte d'água especialmente. Design muito sofisticado. Obrigada. Ele sorriu. Foi você quem fez, não foi? Este terraço. Reconheci o estilo do Parque Morumbi. Eu pisquei para ele. Como você sabe sobre o Parque Morumbi? Porque eu leio. E porque seu projeto ganhou um Prêmio Nacional de Design no ano passado. Saiu um artigo muito bom na revista Arquitetura Brasileira. Sofia Ferreira, fundadora da Verde Forte. Ele estendeu a mão. Dr. Álvaro Magalhães. Apertei sua mão, ainda confusa. Eu deveria te conhecer? Provavelmente não. Estou aposentado agora. Passei 40 anos em banco de investimento. Conheço o tipo do seu irmão, ele riu. Eu também conheço a empresa dele. Meu estômago se apertou. O que você quer dizer? Dr. Álvaro olhou de volta pelas portas de vidro para onde Gabriel estava socializando. Aquele sorriso excessivamente brilhante firmemente no lugar. Seu irmão está em apuros, disse Dr. Álvaro calmamente. A empresa dele está sob investigação da Polícia Federal. Fraude de títulos. A fusão que ele está comemorando esta noite não é uma promoção. É uma saída de emergência. Ele está tentando pular do navio antes que tudo se torne público. Senti o chão se mover sob meus pés. Isso não é possível. Gabriel é o filho de ouro. A história de sucesso. A expressão de Dr. Álvaro era gentil, mas séria. A investigação está em andamento há 8 meses. Ainda tenho amigos na indústria. A empresa a qual ele está se juntando está essencialmente comprando o silêncio dele. Mas eles não sabem o que eu sei. Ele fez uma pausa. E imagino que não saibam o que você sabe também.
O que eu sei? Dr. Álvaro acenou com a cabeça em direção ao meu pai, ainda sentado sozinho perto da janela. Seu pai parece preocupado, confuso. Gabriel tem ajudado ele com as finanças? A rachadura dentro de mim se alargou. Como você sabia disso? Eu não sabia. Mas já vi esse padrão antes. Quando as pessoas ficam desesperadas, elas tiram proveito das pessoas que mais confiam nelas. Olhei para meu pai através do vidro. Papai tinha mencionado que o dinheiro estava apertado ultimamente. Eu presumi que era apenas a economia, talvez alguns investimentos ruins. Mas e se fosse pior? Dr. Álvaro me entregou seu cartão. Acho que você deveria investigar isso discretamente. E se você encontrar o que eu suspeito que encontrará, deve saber que o castelo de cartas do seu irmão está prestes a desmoronar. A única questão é quem será enterrado debaixo dele. Ele me deixou ali, no meu próprio terraço, cercada pelo meu próprio trabalho, com a súbita e terrível certeza de que tudo o que eu pensava saber sobre minha família estava errado. Gabriel não era a história de sucesso. Ele era o golpista, e papai poderia ser sua vítima. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama olhando para o teto. O cartão de visita de Dr. Álvaro Magalhães na minha mesinha de cabeceira como uma bomba relógio. Investigação federal, fraude de títulos. As palavras continuavam rolando em minha mente. Parte de mim queria acreditar que não era verdade. Gabriel era arrogante, com certeza. Desprezível, absolutamente. Um completo babaca que me humilhou na frente de 200 pessoas. Definitivamente. Mas um criminoso? Isso parecia um exagero até para ele. Então eu me lembrei do rosto do pai na festa. A confusão. O jeito que seu terno estava largo demais. O jeito que mamãe ficava dando patadas nele, como se ele fosse uma criança que não podia ser confiada para se comportar. Eu sempre tive bons instintos. Você não sobrevive na construção civil sem aprender a confiar no seu faro. Quando um empreiteiro mente sobre materiais, você sente. Quando um cliente esconde problemas de orçamento, você percebe. Quando algo está errado, seu corpo sabe antes que seu cérebro entenda. Meu corpo estava gritando que algo estava muito, muito errado. Às 6 da manhã, desisti de dormir e fiz o que sempre faço quando preciso pensar. Dirigi até um canteiro de obras. Estávamos no meio da instalação de um jardim vertical para um executivo de tecnologia na região de Alphaville. E observar a equipe trabalhar sempre me acalmava. Sentei no meu caminhão, uma Chevrolet 10 de 10 anos, com 200. 0 quilômetro e um amassado na tampa traseira de quando meu encarregado acidentalmente deu ré em uma pedra. Eu amo aquela caminhonete. Está paga. Funciona perfeitamente e não se importa com quanto dinheiro eu ganho, ao contrário de certos membros da família que eu poderia mencionar. O sol da manhã nasceu sobre o canteiro de obras e eu tomei uma decisão. Eu ia descobrir a verdade. Primeiro, liguei para Dr. Álvaro Magalhães. Ele atendeu no segundo toque, o que me disse que estava esperando minha ligação. Pedi que ele me contasse tudo o que sabia sobre a investigação na empresa de Gabriel. A conversa durou 45 minutos. Dr. Álvaro teve o cuidado de compartilhar apenas o que era tecnicamente informação pública ou conhecimento comum nos círculos financeiros, mas foi o suficiente. A empresa de Gabriel estava fraudando os livros há anos, inflando retornos, escondendo perdas, movimentando dinheiro para cobrir lacunas. A Polícia Federal estava montando um caso há quase um ano. Gabriel não ia apenas perder o emprego. Ele estava potencialmente enfrentando acusações criminais. Mas Dr. Álvaro também admitiu que não sabia de tudo. As coisas da família, as finanças pessoais, isso está além do meu escopo. Mas eu conheço o padrão, Sofia. Quando esses caras começam a sentir a pressão, eles procuram botes salva-vidas. E geralmente esses botes salva-vidas pertencem a pessoas que confiam neles, pessoas como o nosso pai. Agradeci Dr. Álvaro e desliguei.
Fiquei sentada na minha caminhonete por mais 20 minutos, observando minha equipe mover pedras para a posição, pensando no meu próximo passo. Aqui está algo sobre mim que minha família nunca entendeu. Eu não construí uma empresa de R$ 12 milhões por acidente. Eu a construí sendo metódica, paciente e muito, muito minuciosa. Quando assumo um projeto, planejo cada detalhe. Quando enfrento um problema, coleto informações antes de agir. Quando tomo uma decisão, garanto que tenho as provas para apoiá-la. Gabriel passou a vida inteira me subestimando. Ele pensava que eu era a irmã burra que teve sorte com um pequeno negócio. Ele não fazia ideia do que estava por vir. O primeiro passo foi o reconhecimento. Liguei para meu pai naquela tarde, mantendo minha voz casual. Oi, pai. Só ligando para saber como as coisas estão. A conversa começou normal. Ele falou sobre seu jardim. Papai sempre adorou se ocupar no quintal, provavelmente onde herdei meu próprio amor por cultivar coisas. Mas quando perguntei sobre sua ida ao consultor financeiro no mês passado, sua voz mudou. Ah, isso o Gabriel está cuidando de tudo agora. Ele disse que seria mais fácil se ele gerenciasse tudo junto, algo sobre melhores retornos. Mantive meu tom leve, apesar dos alarmes soando na minha cabeça. Isso é gentil da parte dele. Então, o Gabriel tem acesso às suas contas? Ele tem procuração, disse papai, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sua mãe insistiu. Ela disse que eu estava ficando velho demais para lidar com as coisas complicadas. Procuração. Meu irmão de 38 anos tinha procuração sobre as finanças do meu pai de 72 anos e ninguém se deu ao trabalho de me avisar. Terminei a ligação com um tchau alegre e liguei imediatamente para minha advogada. Drori Raquel Park é minha advogada de negócios há 8 anos. Ela lidou com tudo, desde disputas contratuais até problemas com funcionários, e é a pessoa mais inteligente que conheço quando se trata de proteger ativos. Eu contei a ela o que suspeitava, e ela ficou em silêncio por um longo momento. Sofia, se o que você está me dizendo for verdade, isso pode ser abuso financeiro contra idoso. Isso é um crime grave. Você precisa ter cuidado aqui. Se você estiver errada, pode danificar permanentemente seus relacionamentos familiares. Se você estiver certa. Ela fez uma pausa. Se você estiver certa, seu irmão pode ir para a prisão. Eu sei disso também. Raquel recomendou um detetive particular com quem ela já havia trabalhado, um cara chamado Frank Moretti, que era especializado em fraudes financeiras. Liguei para ele em 1 hora. Frank era rude, direto e completamente desinteressado em dramas familiares. Apenas me diga o que você precisa, e eu vou encontrar, ele disse. Guarde a novela para as festas de fim de ano. Acho que meu irmão está roubando meu pai. Preciso de provas. Frank disse que teria informações preliminares em 2 semanas. Ele me avisou que eu poderia não gostar do que ele encontrasse. Estou preparada para isso, eu disse a ele. Mas eu não estava. Não de verdade. Enquanto Frank investigava os registros financeiros, eu fiz minha própria pesquisa. Liguei para a prefeitura e descobri que havia uma nova penhora na casa do meu pai. Uma penhora que havia sido registrada 6 meses atrás. Papai morava naquela casa há 35 anos e a possuía quitada desde que eu estava no ensino médio. Agora, de repente, havia uma dívida de R$ 200 mil anexada a ela. Minhas mãos tremiam quando desliguei o telefone. Também descobri algo interessante sobre a empresa a qual Gabriel supostamente estava se fundindo. Eles eram legítimos, bem-sucedidos, respeitados, mas tinham a reputação de serem extremamente cautelosos com parcerias. Eles faziam due diligence extensiva, verificações de antecedentes, auditorias financeiras e tudo o mais. O que significava que eles ainda não haviam terminado a pesquisa sobre Gabriel.
ou alguém havia lhes dado informações incompletas. Dr. Álvaro havia mencionado que ainda tinha contatos na indústria. Eu me perguntei quanta influência um banqueiro de investimento aposentado ainda poderia ter. 3 dias depois da festa, fui visitar meus pais. Não para confrontar ninguém. Eu precisava de mais provas para isso. Eu só precisava ver meu pai para avaliar a situação com meus próprios olhos. O que encontrei me gelou o sangue. Papai estava pior do que parecia na festa. Ele parecia confuso sobre coisas básicas. Que dia era? Se tinha almoçado? Mamãe continuava respondendo por ele, falando por cima dele como se ele não estivesse ali. Consegui ficar sozinha com o pai por alguns minutos enquanto mamãe estava na cozinha. Perguntei a ele diretamente sobre suas finanças. Seus olhos ficaram turvos. Eu não sei, querida. Gabriel diz que está tudo bem. Ele está cuidando disso. Você sabe quanto dinheiro tem na sua conta de aposentadoria, pai? Ele não conseguiu responder. Ele não sabia. Ele nem sabia mais em qual banco estavam suas contas. Gabriel cuida de tudo, ele repetiu como um mantra. Gabriel sabe o que está fazendo. Saí da casa dos meus pais naquele dia com lágrimas nos olhos e fúria no coração. Meu irmão havia se aproveitado da confiança de nosso pai, de sua mente envelhecida, de sua crença de que a família nunca o machucaria. Gabriel havia construído sua carreira parecendo inteligente enquanto outras pessoas faziam o trabalho de verdade. Agora, ele estava construindo seu fundo de fuga com as economias de vida de nosso pai. 2 semanas depois, Frank Moretti ligou com seu relatório. O dano era pior do que eu imaginava. Nos últimos 2 anos, Gabriel havia transferido R$340 mil das contas do pai para as suas. Ele havia feito o empréstimo contra a casa sem que o pai entendesse completamente o que estava assinando. Ele até sacou uma apólice de seguro de vida, que deveria ir para a mamãe se algo acontecesse com o pai. Roubo total, mais de R$500 mil. Meu pai trabalhou 40 anos como eletricista. Ele economizou cuidadosamente, viveu modestamente, construiu um ninho para sustentar ele e a mamãe em seus anos finais, e Gabriel roubou quase tudo. Sentei no meu escritório com o relatório de Frank nas mãos, olhando para a empresa que eu construí do nada. 47 funcionários dependiam de mim, milhões em contratos, uma reputação que eu ganhei com suor e determinação e milhares de horas de trabalho duro. Gabriel nunca trabalhou um dia assim na vida. Ele apenas pegou e pegou e pegou. Mas sua coleta estava prestes a parar. Liguei para Raquel. Depois liguei para Dr. Álvaro. Depois liguei para um contato que fiz 3 anos atrás, quando minha empresa fez o paisagismo para o prédio da Polícia Federal no centro, um agente chamado Jerônimo que trabalhava na divisão de crimes financeiros. Gabriel pensava que era o inteligente da nossa família. Ele estava prestes a descobrir o quão errado ele estava. As 3 semanas seguintes foram as mais focadas da minha vida. E considerando que uma vez gerenciei 17 projetos de construção simultaneamente durante uma crise na cadeia de suprimentos, isso é dizer muito. Eu montei o que chamei de minha sala de guerra no meu escritório em casa. O relatório financeiro de Frank Moretti, extratos bancários, registros de propriedade, uma linha do tempo de cada transação suspeita que Gabriel havia feito, cobria uma parede inteira com documentos e post-its, como um quadro de Pinterest com tema de vingança. O agente Jerônimo na PF foi mais útil do que meu gato, embora ligeiramente menos fofo. Quando liguei para ele com o que havia encontrado, houve uma longa pausa na linha. Senhorita Ferreira, ele finalmente disse: "A senhora entende que o que está descrevendo é um crime separado do que já estamos investigando. Fraude de títulos é uma coisa, mas roubar um homem de 72 anos com função cognitiva em declínio, isso é abuso financeiro contra idoso. Jerônimo me pediu para enviar tudo o que eu tinha. O relatório de Frank, os registros bancários, as penhoras, tudo.
Ele prometeu revisar pessoalmente e me retornar dentro de uma semana. Fiel à sua palavra, ele ligou 6 dias depois. Estamos muito interessados em prosseguir com isso, ele disse. As acusações de abuso de idoso seriam de nível estadual, mas dada a sobreposição com nossa investigação federal, podemos coordenar. No entanto, precisamos fazer isso com cuidado. Seu irmão já é uma pessoa de interesse em nosso caso. Se ele se assustar e fugir, perdemos tudo. O que você precisa de mim? Jerônimo explicou que a PF vinha montando o caso contra a empresa de Gabriel há meses. Eles tinham provas de fraude de títulos, relatórios falsificados e fundos de clientes desviados. Gabriel não era o mentor, mas era cúmplice o suficiente para enfrentar acusações sérias. O problema era o momento. Eles queriam prender os principais jogadores simultaneamente para evitar que alguém destruísse provas ou fugisse. Minha prova sobre o roubo do pai adicionou outra dimensão, mas também complicou as coisas. Precisamos de um ambiente controlado, disse Jerônimo. Um lugar onde sabemos que ele estará. Um lugar onde podemos coordenar com as autoridades locais. Foi quando me lembrei do anúncio de Gabriel na festa. Ele estava planejando um jantar em família em um restaurante chique no próximo mês. Uma celebração de sua fusão com seus novos parceiros de negócios presentes. E se eu disser exatamente onde ele estará? Eu disse, em uma noite específica, cercado por todas as pessoas que ele está tentando impressionar. Jerônimo ficou em silêncio por um momento. Então ele disse, me conte mais. Nas 2 semanas seguintes, me tornei a irmã mais prestativa do mundo. Liguei para Gabriel para parabenizá-lo pela fusão. Enviei flores para Viviane com um bilhete dizendo que estava muito feliz por eles. Eu até liguei para minha mãe e sugeri que todos nos reuníssemos para celebrar o sucesso de Gabriel de verdade. Mamãe ficou desconfiada no início. Desde quando você se importa com a carreira de Gabriel? Tenho pensado no que você disse, eu disse a ela, quase engasgando com minhas próprias palavras, sobre ser mais prestativa, sobre apreciar o que Gabriel conquistou. Quero me esforçar mais. Mamãe praticamente se derreteu ao telefone. Ah, Sofia, isso é tão maduro da sua parte. Gabriel ficará tão satisfeito. Gabriel estava de fato satisfeito. Tão satisfeito que me ligou, o que não acontecia há aproximadamente 3 anos. Sofia, isso é ótimo, ele disse. Realmente ótimo. Fico feliz que você esteja finalmente se rendendo. Este jantar será importante. Meus novos parceiros estarão lá. Preciso que a família cause uma boa impressão. Estarei no meu melhor comportamento, prometi. O que eu não mencionei era que Dr. Álvaro Magalhães também estaria presente. Eu liguei para ele um dia depois que Jerônimo e eu fizemos nosso plano. Dr. Álvaro ficou encantado em ajudar. Estou esperando há 40 anos para ver alguém como seu irmão receber o que merece, disse Dr. Álvaro. Considere-me seu acompanhante. Dr. Álvaro também fez algumas ligações estratégicas para seus contatos na empresa que Gabriel estava se juntando. Ele não lhes contou tudo, apenas o suficiente para deixá-los nervosos, o suficiente para fazê-los fazer perguntas, o suficiente para garantir que, quando a verdade viesse à tona, eles estariam prontos para correr para as saídas. O restaurante que Gabriel escolheu chamava-se O Sabiá. Toalhas de mesa brancas, pratos superfaturados, o tipo de lugar onde eles te julgam por pedir frango. Eu até fiz uma consultoria de paisagismo para eles 2 anos atrás. Eles têm um belo pátio que projetei para o Bono em troca de um desconto vitalício na lista de vinhos. A vida é sobre fazer investimentos estratégicos. Eu coordenei com Jerônimo o momento. A Polícia Federal teria agentes à paisana posicionados no restaurante. Eles não fariam uma cena. Isso não era um filme. Eles esperariam meu sinal, então se aproximariam de Gabriel silenciosamente e pediriam que ele saísse. Profissional, controlado, devastador. Mas primeiro,
eu tinha mais uma peça de preparação. Passei um fim de semana inteiro com meu contador repassando minhas finanças. Minha empresa valia 12 milhões. Minhas economias pessoais, investimentos e propriedades totalizavam mais 3 milhões. Eu era, por qualquer medida razoável, rica. Eu nunca me senti rica. Eu ainda dirigia minha velha caminhonete. Ainda usava botas de trabalho na maioria dos dias. Ainda tinha terra debaixo das unhas regularmente. Dinheiro nunca foi o ponto para mim. Construir algo era o ponto. Criar algo bonito a partir de matéria-prima e trabalho duro. Isso era o que importava. Mas o dinheiro estava prestes a importar muito, porque eu ia usar o meu para consertar o que Gabriel havia quebrado. Eu criei um fundo fiduciário para o cuidado do meu pai. Eu providenciei para pagar a penhora fraudulenta na casa dele. Contatei um advogado de direito do idoso sobre o estabelecimento de tutela adequada para impedir que alguém o explorasse novamente. Quando isso acabasse, o pai estaria protegido, a mãe seria cuidada e Gabriel enfrentaria as consequências de suas escolhas. Na noite anterior ao jantar, meu telefone tocou. Era Gabriel. Sua voz estava diferente, tensa, quase desesperada. Sofia, eu preciso te pedir uma coisa. E preciso que você não faça perguntas. O que é? Eu preciso pegar um dinheiro emprestado. Apenas 250 mil. Eu te pago de volta em 1 mês. Eu juro. Mantive minha voz neutra, apesar do meu coração disparado. 250 mil. Gabriel, isso é muito dinheiro. Eu sei. Mas estou em uma situação apertada. Alguns investimentos não saíram como eu esperava. É temporário. A fusão vai resolver tudo. Eu só preciso sobreviver às próximas semanas. Ele estava assustado. Eu podia ouvir na voz dele. O filho de ouro estava finalmente percebendo que seu castelo de cartas estava balançando ao vento. Eu fingi considerar. Isso é muito mesmo, Gabriel. Não tenho certeza se tenho esse tipo de dinheiro por aí. Ah, qual é, Sofia? Eu sei que você se deu bem com o seu negocinho. Você deve ter algo guardado. Seu negocinho. Mesmo agora, mesmo quando estava me implorando por dinheiro, ele não conseguia evitar ser condescendente. Deixe-me pensar nisso, eu disse. Podemos conversar mais no jantar amanhã. Ele me agradeceu profusamente, o que foi a primeira vez. Gabriel nunca tinha me agradecido por nada na vida. Desliguei o telefone e me sentei na escuridão da minha sala de estar. Sabe de uma coisa, gato? Eu disse, coçando meu bichano. A vingança realmente é um prato que se serve em um restaurante com desconto vitalício no vinho. O sabiá estava lindo naquela noite. Iluminação suave, flores frescas em todas as mesas, o zumbido suave de conversas caras preenchendo o ar. Eu vesti meu melhor vestido. Um modelo azul marinho simples que comprei para uma cerimônia de premiação da indústria há 2 anos. Salto alto que não me fazia querer chorar. Joias de verdade. Gabriel nem percebeu. Sofia, você está aí? Ele disse quando entrei, já escaneando a sala em busca de alguém mais importante para conversar. Você está bem. Escuta, você pensou sobre o que discutimos? Podemos conversar mais tarde, eu disse. Depois do jantar. Não vamos fazer disso sobre dinheiro. Ele praticamente vibrou de frustração, mas forçou um sorriso. Certo. Família em primeiro lugar. A sala de jantar privada já estava enchendo. Os novos parceiros de Gabriel da empresa de fusão, 2 executivos polidos, chamados Ricardo e Sandra, que pareciam ter sido fabricados em um laboratório para máxima neutralidade corporativa. Viviane brilhando em um vestido que provavelmente custava mais do que meu primeiro ano de receita. Mamãe, régia em sua desaprovação. Papai parecendo confuso, mas feliz por estar incluído. E Tiago, porque é claro que Tiago estava lá, ainda perseguindo a cauda de Gabriel, ainda ostentando aquele infeliz implante capilar.
Ainda convencido de que era a pessoa mais inteligente da sala, ele veio direto para mim. Sofia, uau! Você se arruma bem. Quase não te reconheci sem a terra. Obrigada, Tiago. Eu quase não te reconheci com o cabelo. Ele tocou a cabeça, autoconsciente. É um novo tratamento, muito inovador. É certamente alguma coisa, eu concordei. Dr. Álvaro Magalhães chegou precisamente na hora, parecendo distinto em um terno cinza chumbo. Ele apertou as mãos de Ricardo e Sandra, que claramente reconheceram seu nome e reputação. Os olhos deles arregalaram. Dr. Álvaro Magalhães, disse Ricardo. Eu não sabia que o senhor estaria aqui. Dr. Álvaro sorriu agradavelmente. Sou um velho amigo da família Ferreira. Sofia me convidou. O rosto de Gabriel passou por várias cores em rápida sucessão. Ele não sabia que eu conhecia Dr. Álvaro. Ele certamente não esperava que eu convidasse a realeza da indústria para o seu jantar. Que ótimo, Gabriel conseguiu dizer. Quanto mais, melhor. Sentamos. O vinho foi servido. Os aperitivos chegaram. Gabriel se levantou para fazer seu brinde. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, e ele começou. Aquele sorriso familiar e presunçoso firmemente no lugar. Esta fusão representa tudo pelo que trabalhei. Um novo capítulo. Uma chance de provar que trabalho duro e decisões inteligentes sempre valem a pena. Ele gesticulou pela mesa. Estou cercado pelas pessoas que mais importam. Minha linda esposa, minha maravilhosa mãe, meus novos parceiros que sei que nos levarão a um sucesso incrível. Ele fez uma pausa, olhando para mim. E até minha irmã, que está finalmente aprendendo a apreciar como é o sucesso de verdade. Alguns de nós trabalham com as mãos. Alguns de nós trabalham com a mente. Eu sempre acreditei que a mente é a ferramenta mais valiosa. Risos educados ao redor da mesa. Mamãe sorriu. Papai parecia confuso. Viviane deu um sorriso presunçoso. E Tiago? Tiago realmente piscou para mim, como se estivéssemos compartilhando uma piada às minhas custas. Eu sorri serenamente e tomei meu vinho. Gabriel continuou seu discurso autocongratulatório por mais 5 minutos. Sua voz estava confiante, mas notei que suas mãos tremiam levemente. Os parceiros de fusão continuavam trocando olhares. Dr. Álvaro observava tudo com a atenção paciente de um homem que já tinha visto esse show antes. Finalmente, Gabriel levantou a taça. Ao futuro, ao futuro. Todos ecoaram. Foi quando o Dr. Álvaro pigarreou. Antes de brindarmos a isso, ele disse, levantando-se lentamente. Acho que há algo que seus novos parceiros deveriam ver. Ele puxou uma pasta de sua maleta e a deslizou pela mesa para Ricardo e Sandra. Gabriel ficou pálido. O que é isso? O que você está fazendo? A voz de Dr. Álvaro era calma, quase gentil. São os resultados de uma auditoria preliminar. Algo que seus novos parceiros solicitaram discretamente na semana passada, depois que sugeri que talvez quisessem dar uma olhada mais de perto nos livros. Ricardo abriu a pasta. Sua expressão passou de curiosa a horrorizada em cerca de 3 segundos. Gabriel, ele disse lentamente, o que é isso? Esses números não correspondem ao que você nos mostrou. Essas irregularidades, isso é um erro, disse Gabriel, sua voz subindo. São números antigos. A situação atual é completamente diferente. Sandra estava lendo por cima do ombro de Ricardo. Isso mostra a falsificação sistemática de 3 anos para cá. Há violações da CVM, PF por toda parte. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam em Gabriel. E então, o telefone dele tocou. Ele o agarrou como um homem se afogando alcançando um salva-vidas. Alô? Seu rosto ficou branco. O que você quer dizer? Eles estão na minha casa? Que mandado? Ele olhou para cima com os olhos arregalados e foi então que ele notou as 2 pessoas que haviam entrado silenciosamente na sala de jantar. Um homem e uma mulher, profissionais, calmos,
vestidos em ternos que gritavam: Governo Federal. Gabriel Ferreira, disse o homem. Eu sou o agente Jerônimo da Polícia Federal. Temos algumas perguntas para o senhor sobre fraude financeira e desvio de fundos. Gostaríamos que o senhor nos acompanhasse. A boca de Gabriel abriu e fechou como a de um peixe. Isso é insano. Eu não fiz nada de errado. A agente produziu um documento. Também temos um mandado relacionado a abuso financeiro contra idoso, especificamente a transferência não autorizada de fundos das contas de Hélio Ferreira, seu pai. Papai levantou a cabeça ao ouvir seu nome. O quê? O que está acontecendo? O rosto da mamãe estava congelado. Viviane havia ficado completamente em silêncio, sua taça de espumante suspensa no meio do caminho até os lábios. Gabriel se virou para mim, seus olhos em chamas. Você fez isso! Eu me levantei lentamente, alisando meu vestido. Não, Gabriel, você fez isso. Eu apenas garanti que todos descobrissem. Eu me dirigi à mesa, mantendo minha voz firme. Meu irmão roubou mais de 340 mil de nosso pai nos últimos 2 anos. Ele fez empréstimos contra a casa do pai sem o consentimento informado dele. Ele explorou a confiança de nosso pai e o declínio da sua saúde para financiar seu estilo de vida enquanto sua empresa desmoronava ao seu redor. Olhei para Ricardo e Sandra. A fusão de vocês teria tornado vocês cúmplices de sua fraude. Dr. Álvaro lhes fez um favor. Olhei para a mamãe. Você o colocou no comando das finanças do pai porque achava que ele era o bem-sucedido. Você achou que eu era apenas a irmã fedorenta sem um emprego de verdade. E, finalmente, olhei para Gabriel. Eu sou dona de uma empresa que vale R.M.I.L. Disto, Puda, I, Isdoki, Erojei, Deja, N, Kidodor, Seshati, F, N, A1, C, A, I, O, C, N, Adu, Ojestara, Abimashikadi, Ara, I, O, Dorka, Sei, Avabisi, Sítio, A, Doixia, B, Ye, Li, Kai, Ayugen, Delisha, Idea, A, Eltadias, Iso, I, Puru, Lamia, Tarata, Ar, U, M, Si, Seblites, Osherisi, An, Ito, Ar, Isalivome, Nash, Tura, O, Si, Se, O, M, E, Pargei, IV, Ara, I, F, Ifalides, Enaite, Aide, Ade, U, Are, E, Ama, A, Vi, Ta, Me, Age, El, O, Are, Dercosto, I, Duas, Ar, Eli, 2 milhar, O, Es, tenho 4 7 function, Ei, Astur, Dei, Dei, Rios. Acabei de assinar um contrato com a prefeitura no valor de R$2 milhões. Fui destaque em revistas de arquitetura. Ganhei um prêmio nacional de design. E eu nunca contei a vocês porque eu queria que vocês me amassem pelo que eu sou, não pelo que eu valho. A sala estava em silêncio absoluto. Mas vocês não amaram, continuei. Vocês me humilharam, me desprezaram. E o pior de tudo, você roubou o homem que passou 40 anos trabalhando para nos dar uma boa vida. O rosto de Gabriel desmoronou. Sofia, por favor, você tem que me ajudar. Você tem que dizer a eles que isso é um mal-entendido. O agente Jerônimo deu um passo à frente. Senhor, precisamos que o senhor venha conosco agora. Enquanto eles conduziam Gabriel para fora da sala de jantar, ele olhou para mim uma última vez. Sua máscara de filho de ouro havia desaparecido completamente. Ele parecia pequeno, assustado, patético. Eu não senti satisfação, nem triunfo.
apenas uma tristeza profunda e cansada. Mas eu também senti outra coisa: alívio. Porque finalmente, depois de 34 anos, a verdade havia sido revelada. Viviane se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. Ela pegou o telefone e começou a discar. Eu preciso de um advogado, ela estava dizendo enquanto fugia da sala. E um advogado de divórcio. Tiago ficou congelado, com a boca aberta. Ele quase investiu seu dinheiro com Gabriel. Ele quase se ligou a um criminoso federal. Ele olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você realmente é dona de uma empresa de 12 milhões? Adeus, Tiago. Eu caminhei até meu pai e peguei sua mão. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Sofia, ele sussurrou. Eu sinto muito. Eu não sabia. Eu confiei nele. Eu sei, pai. Não é sua culpa. Eu vou cuidar de tudo agora. Ele apertou minha mão. Você sempre foi a boa. Eu deveria ter visto isso. Ficamos sentados ali juntos enquanto o caos girava ao nosso redor. Mamãe estava chorando. Ricardo e Sandra estavam fazendo ligações apressadas. Doutor, Álvaro estava terminando seu vinho, com ares de quem já viu muitos impérios caírem. Lá fora, Gabriel estava sendo levado para um carro descaracterizado, sem algemas. Ainda não, mas sua carreira, sua reputação, seu casamento, sua liberdade, tudo acabou. A irmã fedorenta tinha vencido. Um mês depois, eu estava em um canteiro de obras na luz da manhã, observando minha equipe instalar o último elemento de água para o projeto de revitalização do Rio Pinheiros. O ar cheirava a terra fresca e possibilidade. Minhas botas estavam enlameadas, minhas mãos estavam sujas e eu nunca me senti tão eu mesma. A prisão de Gabriel havia saído nas notícias locais, embora eu tivesse recusado todos os pedidos de entrevista. As acusações federais por fraude de títulos estavam prosseguindo junto com as acusações estaduais por abuso financeiro contra idoso. Seus bens foram congelados, sua ex-empresa havia colapsado completamente. A fusão, obviamente, estava morta. Viviane pediu o divórcio 48 horas após o jantar. O dinheiro que Gabriel roubou do pai estava sendo recuperado através do processo legal, mas eu não esperei por isso. Paguei imediatamente a penhora fraudulenta na casa dos meus pais. Criei um fundo fiduciário para o cuidado do pai com meus próprios fundos. Contratei uma cuidadora em tempo parcial para ajudar a mamãe a gerenciar suas necessidades. O declínio cognitivo do pai era real, mas ele estava melhor agora que o estresse de sua confusão financeira havia desaparecido. Ele passava a maioria dos dias em seu jardim mexendo em seus pés de tomate, ocasionalmente me ligando para conversar sobre nada em particular. Essas ligações eram a melhor parte da minha semana. Mamãe e eu tivemos uma conversa complicada alguns dias após o jantar. Ela não pediu desculpas. Esse não é o estilo dela, mas ela disse algo que me surpreendeu. Eu nunca entendi o que você fazia, ela admitiu. Parecia que você estava apenas brincando na terra. Gabriel explicava as coisas de maneiras que eu podia entender. Números, títulos, coisas que pareciam impressionantes. Ela fez uma pausa. Eu deveria ter feito mais perguntas a você. Não foi exatamente perdão, mas foi um começo. Dr. Álvaro Magalhães e eu almoçamos uma vez por semana agora. Ele se tornou algo como um mentor, oferecendo conselhos de negócios e me apresentando contatos que poderiam ajudar a Verde Forte a crescer ainda mais. Ele disse que assistir à queda de Gabriel foi o maior entretenimento que ele teve desde a aposentadoria. O homem tem um senso de humor sombrio. Eu aprecio isso. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto do meu encarregado. A fonte d'água estava pronta para seu teste final. Eu caminhei até o painel de controle e acionei o interruptor. A água jorrou em arcos perfeitos, capturando a luz do sol da manhã, criando pequenos arcos, íris na névoa. A equipe aplaudiu.
Alguns deles me deram tapinhas nas costas. Isso era o que eu tinha construído. Não apenas fontes e jardins, mas uma empresa cheia de pessoas que confiavam em mim. Projetos que durariam décadas, beleza criada a partir de matéria-prima e trabalho duro e teimosa determinação. Gabriel passou sua carreira trocando dinheiro em planilhas, criando nada, construindo nada, ajudando ninguém, e no final ele perdeu tudo. Eu passei minha carreira sujando as unhas, criando espaços que traziam alegria às pessoas, construindo algo real, e no final eu tinha tudo o que importava. Meu telefone tocou. Um novo cliente querendo discutir um projeto comercial de R$ 3 milhões. Eu olho para minhas botas enlameadas, minhas mãos calejadas, minha equipe celebrando mais uma instalação bem-sucedida. Algumas pessoas perdem tanto tempo olhando para os outros de cima que nunca percebem que estão pisando em areia movediça. Atendi o telefone com um sorriso. Aqui é Sofia Ferreira. Como posso ajudar? Se a história de Sofia te inspirou a valorizar o trabalho real e a verdade sobre a aparência, deixe um comentário abaixo. Diga-me, o que é sucesso de verdade para você? Curta e compartilhe esta história para mostrar que a honestidade e a dedicação sempre superam a arrogância. Seu apoio faz toda a diferença.